quais são os pontos que a gente tem que observar. Falando de membro inferior, né, uma das coisas que mais se pergunta é: esse paciente pode ou não pode descarregar peso, coloco ou eu não coloco ele para deambular, né? Então sempre vem essa pergunta, né? E aí que normalmente, gente, os materiais de síntese, as cirurgias, elas evoluíram de uma maneira de que é para permitir algum tipo de descarga de peso atualmente. Então Uhum. é raro, raríssimo, tá? Então algumas fraturas de alguns ossinhos do pé que normalmente não se permite alguma descarga de peso. De resto, na maioria das vezes, a gente precisa de descarga de peso. E algumas situações também são interessantes, Leandro e Rafael, que é, às vezes o paciente volta no nosso retorno e aí fala assim: olha, o fisioterapeuta ele não quis atender ou falou que só ia atender depois que eu levasse o raio-x para ele. Porque mesmo com a nossa cartinha, com as orientações de qual foi o procedimento cirúrgico, né? Porque assim, a nossa orientação a gente detalha qual foi o procedimento cirúrgico e se tem alguns cuidados, né, que a gente soube ali pela essa proximidade junto com o médico, mas não vai o raio-x. E às vezes fica muito se prendendo nisso. Uhum. E eu gosto muito de um autor que escreveu um artigo que foi dedicado para fraturas da mão, mas ele foi muito feliz para abranger isso para todas as fraturas, que assim, às vezes a gente fica, ai, colocou placa, colocou haste, ou colocou esse parafuso, isso consolidou de uma maneira com calo ósseo ou não, né, se não teve formação de calo ósseo, foi uma consolidação primária, fica se apegando a pequenos detalhes disso e, na verdade, esquece de outros detalhes que o que mais importa ali, né, que esse autor coloca, que eu gosto muito de falar que o que mais importa é como o tecido mole desliza em volta ali da fratura e como o membro todo do paciente e o paciente vai se movimentar ali depois da fratura. Uhum. Então, às vezes, a gente fica muito apegado ao, à fratura em si, mas a gente esquece do que a gente chama de doença fraturária. O que Uhum. é doença fraturária? Doença fraturária, ela é a consequência da própria fratura, do próprio procedimento cirúrgico para o tratamento da fratura e a própria imobilização ou, né, a falta de movimentação que o paciente acaba fazendo depois da fratura. E tudo isso leva a algumas alterações, alterações musculoesqueléticas, que aí é muito claro para a gente. O paciente não dobra, né, está com alteração da amplitude de movimento, Uhum. o paciente tem dor, né, o paciente tem edema, o paciente tem uma diminuição da força, não consegue muito movimentar, mas tem outras alterações que também são muito importantes, que são as neurobiológicas, neuroplásticas, entendeu? Porque tudo isso altera junto com a fratura. Se a gente achar que aquela inibição muscular ela está só relacionada por uma lesão periférica, por alguma alteração ali, a gente está completamente enganado, porque há alterações níveis espinhais e córticos espinhais que acontecem imediatamente após uma fratura. E de que em 2 semanas após trauma tem até modificações na área cortical a respeito disso. Então, Uhum. se a gente não tiver esse entendimento e a gente ficar focando no problema só da fratura ou do raio-x e não olhar para o paciente, o que ele está apresentando? É restrição da amplitude de movimento? Está causado pelo que essa restrição da amplitude de movimento? Estruturas articulares, teciduais, provavelmente no pós-operatório imediato, é tecido mole, ainda não deu tempo, né, de ser algo relacionado a um fator intraarticular, né? São mais fatores extra-articulares, a não ser que a cirurgia não tenha sido, né, muito bem conduzida, porque às vezes em algum motivo foge também, né, da mão do ortopedista deixar da melhor forma, que às vezes é muito grave, mas enfim. E às vezes esse paciente está com inibição dessa musculatura, então atua nisso, né? Então é isso que é importante. Não posso deixar de atender o paciente, porque ali eu não vi o raio-x, eu não sei muito o que aconteceu. Algumas coisas, então, eu posso ter cuidado, porque eu tenho que pensar em intervir em tudo isso, eu sei, né? Mas eu também tenho que ter cuidado que está em processo de cicatrização.
está em processo de consolidação, né. Então, dentro desse processo de consolidação, algumas pistas podem, nos dar ali a direção do quanto que a gente pode ir. Uhum. Então, por exemplo, se é uma fratura em idoso, falando numa fratura de quadril, hoje em dia é preconizado de que se dê descarga de peso completa para esse paciente, conforme a tolerância dele, porque Uhum. isso mostra que é o efetivo. Não é efetivo eu estar lá na enfermaria, fazer para ele: "Ó, movimenta aqui o pé para prevenir TVP, faz contração, abre e fecha e não tirá-la do leito". Isso não é. A gente tem evidência suficiente de que isso não é efetivo. Eu não Uhum. previno TVP para esse paciente dessa forma, com essa movimentação, né, só previno se realmente ele não puder sair do leito, mas eu estou prevenindo muito menos que eu estivesse colocando ele para andar. A maior evidência que a gente tem de prevenção de doenças tromboembólicas, né, profilaxia mecânica, Hum. é um tipo de descarga de peso. E aí eu estava falando ali para vocês, né, na unidade de emergência, que aí é uma troca de leito, né, rápido, e às vezes o paciente fica 1, 2 dias. Se eu for ficar lá, né, mexendo com ele lá no leito e ele vai embora para casa, você acha que ele vai ficar como até ele aparecer comigo umas semanas depois para o primeiro curativo? No leito, sem Sim. ainda ter coragem de sentar, de levantar, de fazer. Então, o que a gente tem que fazer? De primeira coisa, gente, é muita coisa que dá para se fazer, ao invés de a gente ficar só preocupando se eu posso não descarregar ou descarregar peso. Primeiro é dar independência para esse paciente, que Hum. ele não precise de terceiros e ele consiga fazer, porque a vida da família continua, tem que trabalhar, Sim. né? E aí ele nem sempre vai estar com cuidador, com assistência em casa. A gente estava falando de pacientes, né, normalmente com uma situação social de que não permite isso. Então Uhum. a gente tem que dar independência. Qual é a melhor maneira dele conseguir sentar sozinho ou que autopassivamente, com a ajuda de algum dispositivo auxiliar, ele consiga fazer isso, para ter um pouco mais de independência, né. Então, e aí nisso, aí a gente vai junto trabalhando várias outras coisas, porque eu uso a gravidade ao meu favor para ganhar amplitude, eu Hum. uso a gravidade ao favor para eu poder ganhar força, né, afinal eu estou tentando já vencer a gravidade, e eu estou colocando em posições funcionais no qual eu vou estar trabalhando a minha área ali de alterações neurológicas periféricas e centrais, né. Hum. Então, essa movimentação, essa coisa de só o paciente fazer atividades corriqueiras parece básica, mas ela é primordial.